A lista dos que voltaram da Babilônia com Esdras. Estes são os chefes das famílias, e esta é a genealogia dos que saíram comigo da Babilônia, durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson; dos descendentes de Itamar, Daniel; dos descendentes de Davi, Ratus; dos descendentes de Secanias; dos descendentes de Parós, Zacarias; e foram registrados com ele 150 homens. Dos descendentes de Pate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Racatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaias, e com ele 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabude, e com ele 70 homens. Eu os reuni à margem do rio, que corre para Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então passei em revista o povo e os sacerdotes, e não achei ali nenhum levita. Então mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaias, Eltanã, Jaribé, Eltana, Natã, Zacarias e Messulão, os líderes, como também Joiaribe, Eltanã, que eram homens sábios. Eu os enviei a Ido, o líder de Cassifia. Eles falei o que deveriam dizer a Ido e a seus irmãos, os servidores do templo, em Cassifira, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. E visto que a boa mão de nosso Deus estava sobre nós, trouxeram-nos Serebias, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e Serebias com os seus filhos e irmãos, 18 homens. E Rassabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20 homens, e 220 servidores do templo de Davi, e os príncipes tinham dado para o serviço dos levitas, por eles mencionados por nome, o jejum pedindo proteção para a viagem. Então proclamei o jejum ali junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de que lhe pedirmos uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defender dos inimigos no caminho. Pois havíamos dito ao rei: a mão do nosso Deus age para o bem e está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Verdade. Essa é uma verdade. Assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele atendeu às nossas orações. Então separei 12 dos principais sacerdotes, Serebias e Rassabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei diante deles a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o povo de Israel que estava ali haviam oferecido para o templo do nosso Deus. Depois entreguei nas mãos deles 650 talentos de prata,
100 talentos de utensílios de prata, 100 talentos de ouro, e 20 tigelas de ouro no valor de 1000 dáricos, e 2 utensílios de bronze polido, tão precioso como o ouro. E lhes disse: Vós sois consagrados ao Senhor, como são consagrados também estes vasos. Assim também esta prata e este ouro são ofertas voluntárias, oferecidas ao Senhor, o Deus de vossos pais. Vigiai e guardai-os, até que os peseis na presença dos sacerdotes principais e dos levitas, e dos chefes das famílias de Israel em Jerusalém, nas salas da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os vasos, depois de pesados, a fim de os trazerem para Jerusalém, para a casa do nosso Deus. Então partimos do rio Ava, no 12º dia do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós. E ele nos livrou dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Ó, como Deus é fiel! Assim chegamos a Jerusalém e descansamos durante 3 dias. No 4º dia foram pesados a prata, o ouro e os vasos no templo do nosso Deus e entregues a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estava com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filhos de Binuí. Tudo foi contado e pesado, e o peso de tudo foi registrado na ocasião. Os exilados que tinham voltado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel: 12 novilhos por todo o povo de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado, todo em holocaustos ao Senhor. Então entregaram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores do território a oeste do Eufrates, e ajudaram o povo e o templo de Deus. Vamos orar um Pai Nosso agora, minha gente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu peço a vocês, pessoal, que curtem o vídeo, compartilhem, se vocês gostarem do vídeo, das leituras da Bíblia, leitura bíblica que eu tô fazendo. Tô tentando chegar em Apocalipse. Se vocês gostarem do vídeo, compartilhem, curtam para saber, para mim continuar a fazer vídeos. Tchau, pessoal. Tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Deus abençoe vocês para sempre.